Olá, eu sou o Fábio Isaac e hoje nós estamos aqui com mais uma entrevista com os palestrantes da FATEC Game Week. E hoje a nossa conversa é com ele, que é formado em Ciências de Computação pelo NIP, desenvolvimento de jogos de Unity 3D pela PUC, desenvolvimento e produção de jogos pelo Senac Lapa. E com todo esse currículo, você reclamando aí no terceiro semestre que está cansado de estudar, né? Bom, seja bem-vindo, Ivan Garcia Filho. Obrigado, eu estou muito feliz realmente de estar aqui dando essa palestra, até porque é um retorno que eu dou a quem já me ajudou muito, que é a comunidade de desenvolvedores de jogos, seja a parte acadêmica ou não. Fico muito feliz de dar palestra para o coordenador de cursos daqui, para a escola e para os acadêmicos, porque numa palestra como essa eu quero muito mostrar para as pessoas onde elas podem estar daqui, por exemplo, no meu caso, 2 anos. Eu levei, vamos dizer assim, 2 anos quando comecei a cair de cabeça em jogos digitais. Em 2 anos eu comecei a desenvolver a minha carreira profissional, convergir ela, né? Fazer ela começar a tombar pro lado de jogos digitais. Antes ela já era de jogos analógicos, na verdade começou como jogos analógicos há um bom tempo, tanto que minha bagagem é de jogos analógicos. Eu acho que a melhor forma que eu tenho de dizer para as pessoas que provar, né, ou pelo menos devolver para a comunidade o que ela já me deu nesses dois longos anos. É maravilhoso realmente estar dando esse tipo de retorno para eles, porque eu sei que aquela pessoa que está sentada lá na plateia realmente fui eu, provavelmente, há 2 anos atrás. Então, Ivan, já começando pela Unity, né? Você falou sobre a Asset Store, falou sobre um monte de coisa bacana, mas eu queria saber, você acha que ela é a engine ideal para o desenvolvedor amador, para quem está começando nessa jornada? Eu prefiro dizer o seguinte, se você estiver começando, vá com aquilo que você tem mais praticidade. Primeiro porque desenvolver jogos não é como a engine. O jogo ele acontece dentro da sua cabeça, é você que cria o projeto. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que uma engine é a única ferramenta que eu tenho para desenvolver jogos. Tanto é que eu tenho uma bagagem com desenvolvimento de jogos analógicos. Então, eu digo assim, se você não sabe programação, eu vou ser sincero com você. Antes de você, então, sequer tentar qualquer linguagem de programação, qualquer engine, vai para o jogo analógico, para os jogos analógicos mais complexos, que lá você vai aprender a lógica necessária para se desenvolver um jogo. Pode parecer ridículo, mas se você pega o Magic the Gathering, ele segue um conceito de stacks que é visível, por exemplo, alguém vai começar a entrar em programação. Porque lá você atende a prioridade e sequência de execução das coisas. Eu acho que assim, hoje em dia quem começa a desenvolver jogos, pelo outro lado, né, que é literalmente como desenvolvedor, analista, desenvolvedor de softwares, ele não enxerga exatamente como que é programar. Ele não consegue abstrair as coisas. Na minha época eu entrei como cientista da computação, então eu acho isso interessante porque eu não aprendi a programar escrevendo código, eu aprendi a programar na forma mais abstrata possível. Então eu acho que jogos analógicos é a melhor forma de você criar, por exemplo, esse know-how, porque você consegue pegar a sequência de execução e você vai depois assimilar isso mais pra frente em sistemas digitais. É a mesma coisa. E às vezes um cara que é programador que veio pela outra ponta não consegue parar pra pensar que jogo é um software interativo e reativo. E mesmo ele sendo interativo e reativo, ele é dinâmico. E além dele ser dinâmico, ele tem uma sequência por trás dos panos, ele tem toda uma sequência de execuções. E para você entender isso, eu acho que o melhor pontapé inicial é jogos analógicos. Você também explicou, né, a respeito das assets aqui na palestra, que dissecar o sapo, né, ou seja, estudar aquele asset é melhor, às vezes é mais proveitoso, né, que muitas videoaulas disponíveis por aí. E como você disse que a Unity ela é boa e ao mesmo tempo não é para iniciantes, quais outras engines que você acha que são adequadas ou até mesmo como preparação, né, além do jogo analógico para a Unity? Se você quiser entrar de cabeça em jogos, primeiro começar com jogos analógicos para você criar uma formação lógica das coisas. Depois você pega uma engine, se a sua dificuldade por exemplo, programar, escrever código, que esse é o maior pavor de um designer, vamos dizer assim, é o que eles mais perdem tempo. Você pode perguntar para qualquer professor, a maior parte do tempo eles passam ajudando os alunos a corrigirem erros de sintaxe, erros de programação, que é porque ele não é assim, ele tem a lógica na cabeça dele, mas ele não consegue se libertar porque ele precisa fazer essa lógica transparecer através de letras. E isso é a coisa que mais machuca eles. Eu acredito que se você pegar, por exemplo, vamos supor, Unity, eu não consigo escrever código, eu não consigo programar em C#, etc. Cara, pega um Playmaker da vida, que é um asset, por exemplo, de programação visual, diferente de Visual Scripting, tá? Porque o Visual Scripting te ajuda a escrever código sem você escrever. Agora, o Visual Programming, que é o Playmaker, ele é uma coisa mais abstrata, ele é muito mais, ele está muito acima disso, é uma coisa mais empíria.
Outras engines também que eu recomendo para uma pessoa começar, que eu acho muito legal, orientadas a eventos, por exemplo, como por exemplo o Construct, e também o Game Maker, se eu não me engano, mas eu recomendaria o Game Maker Studio 2, se eu não me engano, porque no 2 ele já tem uma parte de programação visual. Isso ajuda muito a programação visual, porque se você não tem uma bagagem em desenvolvimento de jogos analógicos, você precisa primeiro construir dentro da sua cabeça a parte lógica da coisa. E aí é nessas engines com desenvolvimento... Até Unreal mesmo. Eu recomendo Unreal. Porque é que o problema da Unreal é que você vai ter um desenvolvimento Visual Scripting. Então, você vai literalmente escrever o código com o mouse. Não tem como você errar a sintaxe. Mas não é ainda o âmbito que eu tô querendo chegar. É você se comunicar com o jogo, você se comunicar com a ferramenta. E depois você parar pra falar, pô, agora tá na hora de aprender programação. E aí você começa a assimilar tudo aquilo que você queria em letras. Transformar aquilo em código, coding, né? Tem desenvolvedores indies que desenvolvem títulos mesmo, né? Que são sucessos comerciais. O Hotline Miami, né? Um jogo top-down shooter. Sim. E foi feito em Game Maker, né? Então, é uma ferramenta que permite aí bastante coisa. Apesar de ser 2D, não quer dizer que seja menor, né? Como desenvolvedor independente, né? Você já está há 2 anos, você falou, né? Trabalhando como desenvolvedor independente. Qual que é a sua principal preocupação ao desenvolver um jogo? Minha principal preocupação para desenvolver um jogo, como desenvolvedor independente, eu não tive a oportunidade de desenvolver jogos autorais. Eu presto serviço de desenvolvimento como um desenvolvedor de jogos em Unity. A minha maior preocupação em fazer um jogo é que no final ele seja um jogo. Eu digo isso porque é muito fácil você elaborar um sistema, porque para mim o jogo, ele não tem como você desenvolver um produto e ele ser um jogo. Ele é um jogo dentro da cabeça da pessoa. Você instiga a pessoa a transformar aquele sistema que você criou em jogo. Então, quando você consegue criar um jogo, você consegue literalmente manipular a cabeça da pessoa para dizer assim, ela finalmente interpretou esse sistema como um jogo. A minha maior preocupação de fazer um jogo é justamente isso. É isso ser um jogo para a pessoa. Ser um desafio, ser uma coisa divertida e que a pessoa goste disso. E lógico, passar para frente um pouco de mim. Porque eu acho que agrega muito você fazer um jogo e dizer que aquilo lá é um legado seu. É uma coisa que você deixou eternizada, né? É a materialização sua. É como você dizer assim, eu vim e venci, né? Os 3 vezes, porque você veio, fez o jogo e assim, tá lá. E vai ficar pra lá. E as pessoas que jogaram ele vão se lembrar dele, entendeu? Eu acho que isso é a parte importante do jogo. É até maldade, né? Pedir uma dica, porque depois da sua palestra hoje deu um monte de dicas, você perdeu, eu lamento pra você. Dessas dicas que você falou agora aqui comigo, ou da palestra, qual que você elegeria como a dica ou sabedoria de ouro para integrar o nosso grande guia do desenvolvedor de jogos das galáxias? Presença. Quando você é um desenvolvedor de jogos, a premissa, pelo menos pra mim, eu não concorro com você que é outro desenvolvedor de jogos. Se isso acontece, tem alguma coisa errada. Quando você desenvolve um jogo, você não pode abraçar o mundo. Então você já tem que ter em mente o seu público-alvo. É uma coisa que eu tinha mostrado na palestra que é bem simples. As pessoas que eu mostrei como exemplo, elas não são grandes empresas, não são grandes desenvolvedores, não são, AAA da vida, não são uma Electronic Arts, uma Blizzard, mas eles fazem o que eu acho uma coisa mais importante. Eles vivem daquilo que eles gostam de fazer. Quando eu falo da competitividade, é porque é o seguinte, o jogo em si, ele acaba trazendo com ele para o seu público-alvo, né, que você está vendendo, uma parte de você. E você está agradando aquele público. E se você se importar com aquele pequeno nicho, com aquele pequeno mercado, cara, você vai sobreviver, vai ter retorno. E não tem como eu competir com outra pessoa. Porque se eu estivesse competindo com outra pessoa, eu estou fazendo um jogo idêntico. Eu sei que hoje, no mundo que a gente está, é difícil você dizer que você fez uma coisa original, mas por mais que você não seja original, ele ainda tem uma essência sua, ele tem um diferencial seu. E isso não vai te dizer que você vai concorrer com aquele cara que está do outro seu lado. Muito pelo contrário. A grande presença é isso que eu estou querendo explicar. É a família. Desde que eu tinha 16 anos, 17 anos, eu me lembro de desenvolver, de dar suporte para cliente, fazer sistemas, fazer documentação eletrônica. E não era desenvolvimento de jogos. Eu desenvolvia jogos analógicos, porque até então era o máximo que eu tinha de recursos para poder desenvolver um jogo. Então eu fazia tudo dentro dos meus recursos. E há 11 anos eu vim trabalhando numa coisa que não era o que eu queria trabalhar, viver disso. Nesses 2 últimos anos, se eu não tivesse... Eu pedi as contas na empresa,
vim começar a trabalhar por conta própria, desenvolvendo jogos por conta própria como freelancer. É interessante porque essa presença é importante, porque na hora que alguém precisa de um serviço, desenvolvedor de jogos generalista, me chama. Na hora que eu falto num evento, sentem minha falta e perguntam por que eu não fui. Quando uma pessoa falta, eu também sinto a falta dessa pessoa. Eu sei o nome da pessoa, sei o que a outra pessoa está fazendo. É tão pequeno esse mercado nosso de indies brasileiros que você decora os nomes, decora as personalidades, sabe quem foi, quem não foi, por que não foi, onde está. Então, é uma família. E essa presença é importante, porque quando você vai fazer um curso de jogos, por mais que você termine essa sua carreira acadêmica, você lá fora não vai bater a carteira para ser contratado como se fosse um trabalho convencional. Porque o número de empresas no Brasil é muito pequeno. Sim. Então, o lance é você sai da sua graduação e você tem que abrir seu próprio negócio. Tem que ser, além de designer, empreendedor. Exatamente, você já tem sai. Essa mentalidade. E para você fazer isso, cara, você já tem que ter essa presença no mercado. Então eu tenho que saber quem é você, tenho que saber o seu trabalho, tenho que saber porque assim, cada projeto é um projeto. Então às vezes eu posso parar a pensar que um profissional X me ajudaria mais do que um outro profissional Y. Não que eu goste de preferenciar um pelo outro, mas é porque quando você é empreendedor, você tem que literalmente pegar e parar para ver qual profissional vai te ajudar a entregar aquele produto final. E os dois dividem. Entende? É uma família mesmo. É como se fosse uma... Você diria que a dica de hoje seria a união entre essa comunidade. Não só união, eu digo presença, porque ela é bem generalista mesmo. Seja presente. Eu falo de Game Jams, vai em Game Jams, vai em eventos de desenvolvimento de jogos, encontros, meetups. Porque se você não se fizer presente, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe quem está precisando de emprego, você não sabe quem está precisando de um profissional, você não sabe, as pessoas não vão te indicar. Cara, é questão de networking. Então essa seria a dica de ouro, seria comunidade, presença, eventos, isso daí. Presença para você ser um profissional, cara, porque se você quiser viver disso, que eu acho que é o mais importante, porque não é desmerecendo Advergame, não é desmerecendo gamification, que eu acho que isso ainda são jogos. Isso para mim isso é jogo. E ainda por cima, eu acho que é a maior dificuldade, eu acho que é o maior desafio que tem, fazer um Advergame e uma gamificação, porque você está tentando transformar uma coisa que teoricamente é chata em uma coisa divertida. Esse é o princípio do jogo. Sim. O jogo ele tem que ser imersivo. Para ser imersivo ele tem que ser divertido. Para ele ser divertido ele tem que ser o que mais, né? Então esse é um grande desafio. E eu acho assim, por mais que esse seja o seu desafio, é uma vitória. E se você viver disso, é uma vitória em dobro. Entendeu? Então viver disso, eu acho que é o que não tem preço. E é assim que você vai construindo com pouco sua presença. E se isso não fosse verdade, vamos ser bem sinceros, eu não teria, nesses 2 anos, chegado ao ponto de fazer vários freelances por indicação, não teria dado a palestra aqui por indicação, eu não teria dado outras entrevistas, não teria dado outras palestras. Então, é literalmente presença. As pessoas sabem quem é você, sabem o seu trabalho, e isso eu acho importante. Então tá aí, galera, esse foi um papo com o Ivan aqui que a gente teve. Como você vê, é difícil falar pouco, com esse cara tem uma experiência grande aí. A gente nem entrou no assunto de Game Jam, já me falaram que falou 3 vezes o nome dele em frente ao espelho, falou 3 vezes Game Jam em frente ao espelho ele surge. Mas esse foi mais um dos palestrantes aqui da Flatec Game Week. Vai ter mais entrevistas, então assina o canal, clica no sininho para você ser notificado e fica de olho que vai ter mais novidades aqui. Até a próxima.